A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como vai você? Tudo bem? Eu quero compartilhar com você um texto que me veio ao coração hoje. Hoje é dia 27 de março, né? Uma sexta-feira. E eu me lembrei hoje de manhã, pensando em algumas coisas, um pouco desanimado. E aí eu me lembrei do profeta Jeremias, no seu livro de Lamentações, capítulo 3, diz assim: Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. E aí ele continua: Ele me conduziu, me fez andar na escuridão, não na luz. Sim, ele voltou a mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. E aí ele faz um grande lamento, né? E aí chega no versículo 20, ali a partir do versículo 19, ele diz assim, no 18 ele diz: Por isso eu digo, o meu esplendor já desapareceu, bem como tudo que eu esperava no Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da amargura e do meu pesar. Lembro-me disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Sabe aqueles dias que você se encontra completamente desanimado e sem esperança? Que o seu coração está triste dentro de você? Que você só olha ao seu redor, na sua cidade, no seu país, na sua família, na sua vida, você só vê a destruição, você só vê coisas que não te deixam animado, muito pelo contrário, que abatem você. Jeremias estava passando por isso, porque ele estava no meio do povo, no momento em que Deus disciplinava o povo. Pô, havia pecado, e o profeta Jeremias, então, ele estava no meio daquele povo ali. E aí eu quero chamar a sua atenção, né, para a primeira realidade. É que esse sentimento, na maior parte das vezes, é real, né? Se você é uma pessoa normal, se você consegue ter discernimento do que está acontecendo ao seu redor, algumas vezes você vai ficar abatido, vai ficar desanimado, vai ficar sofrendo, vai ficar pensando como é que a situação chegou onde chegou e como isso vai para frente. Não tem jeito, você vai ficar pensando nisso. E aí dá um desânimo mesmo. Quando você olha a situação que o nosso Brasil se encontra, por exemplo, né? A corrupção generalizada, os escândalos, e você se vê sem esperança com o país. Você olha, às vezes, para a sua família, um problema familiar com seu filho, ou entre você e sua esposa, ou seu esposo, e fala, não tem jeito, não, é muito difícil isso, eu não estou suportando. A gente pensa até que Deus está nos esmagando. Deus, às vezes, nosso sentimento, às vezes é aquele sentimento que Deus é aquele menino mau, aquela criança má com uma lupa, e nós somos a formiguinha, e ele vai ali com aquela lupa e começa a colocar ali um foco de luz bem forte para queimar nossas anteninhas. Mas Deus não é assim. A Bíblia diz que Deus é bom. A Bíblia diz que Deus é bom. Apesar dessa dor ser real, o nosso Deus também é real. E aí, Jeremias, ele traz um exercício que eu quero propor para você. Segundo ponto dessa reflexão, quero propor para você um exercício. Jeremias diz: Quero trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Olha que lindo! Quero trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Então Jeremias, apesar de toda a dor, apesar de toda a tristeza, apesar de toda a falta de esperança, ele olha e começa a dizer, eu não posso continuar assim. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E aí, meus irmãos queridos, amados, você começa a buscar dentro de você os testemunhos das coisas que você já viveu com o Senhor. Como Ele te trouxe até aqui. Você não chegou, você não está aqui hoje, você não está de pé, você não tem aí a sua família.
Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então eu começo a puxar na palavra de Deus aqueles versículos que me sustentaram nos momentos mais difíceis que eu passei. Eu começo a puxar na memória aqueles louvores que alimentavam o meu coração nos momentos das tribulações. Eu começo a me lembrar daqueles salmos que marcaram a minha vida. E dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Eu começo a alimentar a minha alma com a esperança que vem de Deus. E aí Jeremias, caminhando aqui para o final dessa reflexão, ele nos desafia a olhar para algumas realidades. E na verdade são 3 realidades. O versículo 22 ele diz: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Ele olha para o amor de Deus. Deus me ama. Deus me ama incondicionalmente. Deus tem o seu amor. Ele enviou o seu filho para morrer para mim, para morrer por mim, no meu lugar. Deus me ama incondicionalmente. Graças ao amor do Senhor é que nós não somos consumidos. Amém? Segunda realidade que Jeremias olha, ele diz: pois as misericórdias do Senhor são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. O amor do Senhor é real, mas também a sua misericórdia é real. Misericórdia significa quando Deus não dá aquilo que merecemos. É como se um grande criminoso, alguém que cometeu um crime terrível, fosse julgado ali em praça pública, um júri popular, ele fosse condenado à morte, como antigamente tinha, né? A condenação ao enforcamento, ou à guilhotina, e quando ali o juiz declarava a sentença e o carrasco estava prestes a descer a guilhotina, ou abriu o cadafalso para que acontecesse ali o enforcamento, para que a pena fosse imposta sobre aquele criminoso, alguém grita ali de baixo: misericórdia, tenha misericórdia. A mãe talvez daquele condenado, ou a esposa com os filhos. Então o juiz ou o executor daquela pena ouve e para aquele processo. E então liberta aquela pessoa. O rei liberta aquela pessoa. O rei perdoa aquele criminoso. E aí então o que aconteceu ali? Ele não recebeu aquilo que ele merecia. Deus também nos trata assim. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Então todos nós merecíamos pecar. No entanto, não merecíamos morrer. No entanto, não morremos, estamos aqui. Porque Deus então teve misericórdia de nós. Ele não nos deu aquilo que nós merecíamos. Amém? E o texto diz que as misericórdias do Senhor são inesgotáveis. Hoje de manhã, estou gravando aqui de manhã, né? É bem cedo. As misericórdias do Senhor se renovaram sobre a minha vida, se renovaram sobre a sua vida. O texto diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É uma bandeja ali de café da manhã. É uma benção. E último lugar, a terceira realidade que nós somos convidados a olhar é a fidelidade do Senhor. Deus é fiel. Sempre que você estiver passando por uma luta, por uma prova, por uma dificuldade, você olha para a sua própria vida e diz assim: Deus é fiel. E a Bíblia nos diz que Ele, apesar de nós sermos infiéis, Ele todavia permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Ou seja, a fidelidade do Senhor, ela não depende de nós. Ele é fiel porque a fidelidade é um traço do seu caráter. Em último lugar, eu convido você para olhar para essa realidade. Olhar para a realidade da bondade do Senhor. Deus não é ótimo. A Bíblia diz que Deus é bom. Amém? Versículo 25 diz assim: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. O Senhor é bom. Amém? O versículo 24, Jeremias diz:
A minha porção é o Senhor, portanto, porém nele a minha esperança. Então coloque a sua esperança na bondade de Deus, na fidelidade de Deus, nas misericórdias de Deus e no grande amor que Ele tem por mim e por você. Então, quando você se encontrar desanimado, procure trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. E eu concluo exatamente com isso. Tenha esperança no seu coração. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é fiel, Deus cuida de você, Deus cuida de mim. Não se desanime, não se desespere. E eu quero, nesse momento aqui, finalizar com uma oração. Eu quero declarar sobre você que está assistindo esse vídeo ou ouvindo, né, essa mensagem, onde você estiver. Então eu peço que você feche os seus olhos. Se você estiver dirigindo, não faça isso, não é? Mas se você está na sua casa, se você está ouvindo isso aí no alto do seu desânimo, eu quero pedir ao Senhor que anime o seu coração. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, nesse dia, eu não sei a hora que essa pessoa, Senhor, ouve essa mensagem, mas eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa renovar a esperança nesse coração, e que diante de tudo de ruim que temos visto, Senhor, que nós não possamos perder, Senhor, o foco no Senhor. Eu te agradeço, Pai, e consagro, Senhor, esse momento a Ti. Que a nossa vida seja cheia da esperança, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Espero que você tenha sido edificado por essa mensagem, por esse pequeno vídeo que eu gravei aqui. Amém? Deus te abençoe.